Band Entrevista de hoje fala sobre as startups que têm gerado emprego e renda e que têm na região boas oportunidades. Os nossos convidados são os empresários Carlos Magno e André Narciso. Elcio Costa. André, você falou uma coisa muito interessante, que foi que o mercado, esse mercado de startups do Brasil começa a atrair investimentos, está atraindo dinheiro, que é substancial na economia. Esse mercado também gera empregos. O Brasil hoje vive uma crise de empregos. Como é que é a geração de empregos? Por exemplo, você tem uma experiência prática disso, você gerencia uma empresa, né? Você administra uma empresa. Como é que fica o mercado de trabalho, a geração de empregos? Você tem mão de obra qualificada para ocupar as vagas que você abre ou não? Então, acho que geração de emprego não tem a menor dúvida. A gente gera bastante emprego, né? Porque a empresa de alto crescimento, ela precisa de gente para suportar esse alto crescimento. Então, se a gente cresceu em faturamento 20 vezes nos últimos 4 anos, você precisa crescer também a quantidade de funcionários para conseguir suportar esse tipo de crescimento. Então, só no último ano, a nossa quantidade de funcionários cresceu coisa de 60%. Né? A gente contratou 300 pessoas em um ano. Então, assim, vaga e crescimento com certeza tem. A grande dificuldade é encontrar as pessoas qualificadas. Porque startup, né, a gente está falando de um jeito de trabalhar diferente, um jeito de trabalhar onde o funcionário tem muita autonomia, tem muita liberdade para trabalhar e ele tem que ter uma qualidade técnica muito alta. Então não é fácil encontrar alguém com esse perfil. E uma autorresponsabilidade também. Sim, é o que eu falo, né? Na startup você não pode se dar o luxo de fazer microgerenciamento nas pessoas, né? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aquilo cresce muito rápido, então você precisa que as pessoas sejam responsáveis e ser o seu próprio chefe. E essa é uma característica difícil de contratar. Isso, acho que para isso a gente tem muita vaga aberta, hoje mesmo eu devo ter umas 50 vagas de tecnologia aberta lá na empresa, nesse momento. E é difícil ocupar. Então, apesar do desemprego que tem no país, a gente tem muita vaga aberta, mas a dificuldade de ocupar está na qualificação das pessoas. Falta cultura, qualificação ou as duas coisas, André? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que, às vezes, a gente encontra a pessoa qualificada, mas está muito acostumada a trabalhar na indústria tradicional. E aí não se acostuma, o choque é muito grande, né? Não se acostuma com a realidade da startup, onde é tudo muito mais solto, então o horário é flexível, o projeto é mais dinâmico, até o vestimento, né, é bem mais informal, então às vezes a pessoa não se adapta com aquilo. E também a qualidade técnica, né? A gente tem um gap de qualificação muito grande no país ainda que tem que ser resolvido. E como é que vocês que trabalham com a formação de startups, Carlos, veem isso e tentam de alguma forma aproximar a realidade dessas pessoas que estão se formando no mercado para essa nova realidade? Como é que é isso? Bom, o cenário de uma startup ele é totalmente novo, né? Então, a própria startup ela já nasce de um conceito de testar alguma coisa que ainda não existe, né? Então, existe aí um mar de oportunidade para a gente resolver, né, nesse aspecto. E é fundamental a gente partir de um princípio muito interessante que é da cultura de startup, né? A gente tem uma maneira de pensar muito tradicional, né? As startups elas exigem que se pense de uma maneira totalmente aberta, inovadora, né? Então essa seria a palavra certa, inovação. A inovação ela faz parte de todo o processo de desenvolvimento das startups. A gente tem tentado entrar muito forte em parcerias com as universidades, né? De uma maneira que elas possam fazer parte desse processo de construção junto conosco, né? Dessa formação dos ambientes de aprendizagem onde as pessoas estão ali numa empreitada de desenvolver um projeto, né, de tecnologia. Então, eu acho que essa seria uma importante aproximação para que a gente consiga mostrar aí quais os caminhos, né, importantes e é um caminho sem volta, na verdade, né, para que essa cultura ela seja apropriada pelas pessoas, né, que de certa forma vão contribuir com o desenvolvimento de startups trabalhando como colaboradoras, né. Então, eu acho que isso é essencial. André, você falou sobre cultura e falou sobre o jeito de trabalhar, como a pessoa deve entrar no mercado. Existe um choque de cultura entre as startups e as empresas tradicionais, quando elas ficam em paralelo, ou elas tentam estabelecer uma relação de parceria ou de projetos? Acho que existe sim, né? E como é que vence isso? Então, eu acho que as empresas tradicionais estão tentando se adaptar, né? Porque eu acho que hoje tem uma dificuldade muito grande da empresa tradicional de conseguir contratar os recursos mais qualificados, que valem mais no mercado. Formar um time bom. Formar um time bom. Então, você pega hoje, principalmente em tecnologia, é uma briga de foice para conseguir contratar os melhores profissionais do mercado.
E esse profissional, hoje, ele está buscando aquela empresa que pensa diferente. Então, ele busca uma empresa que dá flexibilidade, que dá autonomia. Então, assim, você não oferecer isso para o seu funcionário, você não só perde competitividade frente às startups, porque você não tem uma estrutura ágil, mas também perde competitividade porque você não tem os melhores recursos. Então, hoje, diria que as empresas tradicionais já perceberam isso e estão tentando se mover para chegar mais perto da cultura da startup. Mas ainda é diferente, né? A gente vê quando trabalha junto com uma empresa tradicional, a gente tem muita dificuldade. O jeito, né, de pensar de startup, aquela coisa quando você senta 2, 3 startups para conversar, ninguém tem segredo com ninguém, todo mundo está compartilhando melhores práticas, todo mundo está querendo fazer o resultado de fato acontecer. Quando você senta com uma empresa tradicional, parece a primeira coisa, vamos assinar um contrato aqui de sigilo e não compartilha toda a informação. Então, é outro mindset, é outra cultura. Então, realmente, eles estão tentando mudar, mas eu acho que é um processo que ainda não chegou. Carlos, você falou também da aproximação com as universidades, respondendo por Nicolini. Esse pensamento novo, essa forma de pensar fora da caixa e fora do padrão, como é que as universidades tratam isso, por exemplo, já que elas são grandes criadoras de conhecimento, mas eles também são tradicionais, instituições tradicionais. Tem que mudar a forma delas. Né? Sim. Na verdade, a gente tem cobrado muito das universidades um papel que ela também está aprendendo, né? Então, a universidade ela teve aí um comportamento tradicional, né, secular, e agora a gente está vivendo um momento muito importante, um momento muito interessante. A transformação digital está acontecendo, o avanço das startups, né, isso está acontecendo a nível cultural. Então está chegando as pessoas que estão ainda pensando em entrar na universidade, elas já estão trazendo o conceito das startups. E para a universidade ela tem que se adaptar, né, de uma maneira que ela consiga absorver isso. E na outra ponta, porque a universidade ela vai ter a entrada dessas pessoas que já conhecem muito de startup e ela tem que processar tudo isso internamente, alimentando com conhecimento, e ela tem que soltar um profissional que atenda a essas novas exigências, né, desse novo mundo que a gente está construindo, né? Inclusive a várias mãos, não só com as universidades, mas também com iniciativas da própria comunidade que está se organizando, né, e está conseguindo promover aí a chamada que a gente tem de tecnologia. Agora, é só ter uma ideia boa na cabeça que é a garantia de sucesso para uma startup? Eu acho que esse é o principal ponto. É o que todo mundo pensa e fala, não, tem que ter uma ideia boa. Ter ideia boa é garantia, é só isso? Esse que é o dilema, né, nesse ambiente de startups. Todo mundo vai iniciar a jornada por uma ideia, né, vai perceber algum problema que existe e vai propor uma solução. Agora, precisa criar a solução de fato, né? Então, a gente havia comentado há pouco aqui sobre a dificuldade de encontrar os profissionais qualificados. Profissionais que conseguem corresponder efetivamente com a entrega de produtos. Os programadores de computadores, os desenvolvedores, né, os designers. Então, a gente tem aí uma série de desafios. E é claro que a gente precisa ter um ambiente favorável também para permitir que a pessoa perceba qual que seria aí a trajetória ou a jornada que esse empreendedor de startups deveria percorrer. É nesse sentido que a gente tem falado muito aí dos ecossistemas de empreendedorismo. Ou seja, não é sempre que só tem a ideia que vai dar certo na primeira. Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso, esse é um assunto bem bacana, e o próprio André vai contar um pouco de como é que foi essa jornada da Quero Educação, que é uma empresa que existe desde 2012 e hoje já tem um grande espaço no mercado. Então não sai daí, que é mais uma paradinha rápida, a gente volta em instantes aqui com o Band Entrevista. Até já.